Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão, um pouco diferente, mas aqui a gente vai trazer o respeito aos nossos entes queridos que estão repousando aqui no Campo Santo do Alecrim, o nosso querido cemitério do Alecrim, que está muito bonito, está arrumado. As coisas a gente tem que falar a verdade. Quero agradecer aqui a equipe da Prefeitura, através de Henrique Venâncio, Nilda Maria e você, o Belino, né? Estou aqui com o professor Cassimiro, Jair, nosso querido Léo, Fredão está ali escondido, Paulo Sérgio, Daniel. Sem delongas, um cemitério, quando surgiu a transformação que se enterravam nas igrejas ou perto das igrejas e o cemitério? Por que se enterravam dentro da igreja, irmão? Dentro da igreja, normalmente era o pessoal que tem um poder aquisitivo maior. Fora, as pessoas mais humildes. Mais simples. Mais simples. Com a necessidade dos grandes centros de criar suas necrópolis, aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, não ficou para trás, não foi diferente. Por quê? Porque a questão sanitária e a questão a população estava crescendo, colocar essa gente toda. Em 1856, Uma cólera. Inclusive Meus trisavós foram nessa cólera, lá em São José do Pibu. Olha só, inclusive em 1856 o presidente Bernardo Passo viu a necessidade, a urgência de criar este cemitério, um canto distante, inclusive comprar até um carro fúnebre para fazer o traslado do corpo, já que aqui era um local distante. E uma coisa interessante que o bairro do Alecrim floresceu através do próprio cemitério. Quer dizer que a morte trouxe a vida para o Alecrim? Isso. Mas rapaz, que coisa, né? Coisa bem peculiar. Mas estamos aqui. Outra coisa que a gente vai falar aqui, nossos telespectadores, é que a gente vê em cada túmulo, tem umas coisas diferentes. Um tem um anjinho, um tem um carneirinho, tem um livro, tem uma jarra. Tem algum significado isso, né, professor? Isso tem. Cada túmulo tem seu significado. Inclusive, vários deles têm significados, têm vários simbolismos diferentes, como podemos ver aqui. Aqui tem uma senhorita com uma cruz, uma âncora, que significa aqui a fé. Ela está apontando para baixo e mostrando a transcendência dele. Essa senhorita significa uma donzela? Não. Provavelmente. Provavelmente. Agora, mostrando que foi um homem de fé, um homem religioso e sua transcendência aos céus. Muito bem. Mas está aqui a nossa retaguarda o túmulo do grande Juvino Barreto, não é isso? Isso. Primeiro industrial daqui de Natal, foi o homem rico, benfeitor, amigo pessoal do padre João Maria, que está aqui. Ambos, inclusive, eram abolicionistas, coronel, cavaleiro da Ordem da Cruz. Tem um título que recebeu. A Ordem da Cruz é uma condecoração do Império. Do Império, por seus feitos abolicionistas. E aqui tem um túmulo muito bonito, mostrando aqui essa, que simboliza um caixão vazio, colunas acabadas e um obelisco em cima. Um belíssimo túmulo aqui, falando também sobre a... Juvino foi que fez a doação da residência dele aos irmãos salesianos, né? Isso, hoje o Colégio Salesiano foi a residência do Juvino Barreto. E a fábrica dele é onde é hoje a Caixa Econômica Federal, ali na Ribeira. Isso. E aqui o Santo de Natal. Isso aqui eu peço tanto, ele me atende. Isso, tem. Aqui é a minha proteção, Padre João Maria. Vovô dizia, vem cá, irmão. Vovô dizia que era primo da gente, que vovô era Antônio Cavalcante de Brito, e ele é Padre João Maria Cavalcante de Brito. Vai ver que é meu primo, eu acho que é. Padre João Maria foi um grande benfeitor, um homem que passou 24 anos sendo o vigário daqui de Natal, da Senhora da Apresentação. Uma das fases mais importantes da sua vida foi justamente entre 1904 e 1905, na peste de varíola, cuidou de muita gente. E tem até um nomezinho desse hospital que ele botou o nome, tem um nomezinho técnico desse hospital. Aqui eu vou me lembrar. Da Misericórdia? Da Misericórdia. Isso, onde foi depois o batalhão de segurança da Polícia Militar, hoje é Casa Estudante. Ali, né? Isso, na Rua da Misericórdia. Por isso que tem esse nome, Rua da Misericórdia. E, inclusive, também como Juvino Barreto, amigo pessoal, abolicionista, e existia um elo entre os dois. Uma amizade. Grande, que as doações... É a vida. Né?
Um belíssimo túmulo, que colocaram até mesmo a amizade dos dois, a parte de doação de Juvino Barreto, que fazia os pobres, muitas vezes por conta do padre João Maria. A Liga Artística Operária Salve fez o esse santo do Rio Grande do Norte. E Isso, aqui esse processo de túmulo bonito beatificação. aqui. Vamos para cá, turma. Aqui repousa Anunciada Loyola Cabral Fagundes. É um túmulo cheio de simbologia, né? Isso. Temos aqui um anjo apontando para o céu. Significa Isso. o quê? Isso aí é mostrando a sua redenção. A redenção. E Essas dois jarros cobertos. também tem um significado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem vários diferentes, Augusto. Tem aqui também um círculo, um globo, né? A Isso. Terra. Pesquisa aí. Vamos lá. A questão do anjo apontando para cima, ele mostra que é um mensageiro que conduz o falecido ao céu. Para cima, uma recompensa, a vida após a morte. Muito bom, rapaz, muito bem feito esse A questão túmulo, do jarro, a separação entre vivos e mortos, proteção da alma. O círculo representa a eternidade. Só uma dúvida, Augusto. A questão artística, quem produziu isso aqui em Natal, você tem ideia? Ah, isso aqui não, isso veio de fora. Agora isso aí é mármore Carrara. O primeiro tá ali, que veio de Portugal. Italiano. Isso. Porque a gente vê que são pessoas que têm boa condição financeira que faziam esse tipo Era. de jazigo, né? Mas quem produzia isso aqui em Natal? Não tinha quem fizesse, não. Não tem De ideia. Natal tá aqui, de Isabel Gondim, a nossa educadora. Tá aqui, ó, o túmulo dela pra cá. Um túmulo simples, como é a educação, né? A Isso. simplicidade de uma professora. Isso, ela foi a nossa grande professora, uma mulher de vanguarda, inclusive ela foi a primeira mulher a fazer parte do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte e do Instituto Arqueológico de Pernambuco. Meu amigo, as mulheres potiguares é uma vanguarda pra torar, né? Não? Isso, são muitas. Meu amigo, o Rio Grande do Norte é privilegiado nessas guerreiras. É verdade. Mas vamos pra cá, turma. Ainda temos aqui no início do cemitério. Nós temos aqui. Ou a gente vai logo pro lado de lá, né? Aqui a gente já. Vamos. Vamos dar uma passada, vamos pro outro lado. Ó, aqui também tem outra curiosidade. Vamos ver. Aqui o Coronel Antônio Ferreira Souto, jornalista, abolicionista, fundador de vários jornais. E a Sul, né, esse turma? Isso. Os pode achar que tem coluna romana, vários simbolismos nele, inclusive uma coisa que chama atenção, que no local tem o sertanejo, Isso é os jornais que ele. isso, O Açuense. o Açuense, Jornal do Açu, e tem mais jornais que ele também fundou. Macauense, o Nortista e Diário de Natal. Ah, rapaz. Aqui também tem o segundo Vanderlei, o poeta. Vamos pra cá, turma. Hoje vocês vão andar. Augusto, uma observação aqui, ó. Aqui esse túmulo Isso aqui. é um túmulo belíssimo. A gente ia gravar um programa com o saudoso professor Spencer aqui. É a turma de Canudos, da Guerra de Canudos. Isso, o soldado desconhecido. Isso aqui, esse globo aqui, representa o Aqui globo. era a Ordem de Progresso. Isso, da nossa bandeira. Hoje vocês estão vendo, estão totalmente deterioradas, destruídas. Inclusive a fossa de cerimônias militares aqui. E nesse lado aqui, tinha antigamente escrito aqui, ó. Ao saudoso Exército Brasileiro, ao glorioso Exército Brasileiro. Hoje está nessa situação deplorável. É, mas a gente vai falar com o nosso comandante da guarnição, o general, né, Léo? General é gente boa para dar uma olhada nisso aqui. Vamos agora dar um corte, senão a gente não... Aqui é segundo Vanderlei. Ah, vamos logo em segundo, Vanderlei. O médico, né? Isso. Poeta. Médico, poeta. Também simples o túmulo. Muito simples, mas também não tira sua beleza. Um túmulo muito bonito, Muito bem feito. muito bem feito. E de lado dele, o nosso pau-brasil, Isso. né? Aqui tem um coronel Urbano Joaquim Loyola, provavelmente Turma, da dos Guarda baratos Nacional. aí, né? Isso. Inclusive aqui também tem Fredinho, pra cá. Aqui, ó, mesma situação, ó. Ó, o detalhe Parecida. aqui. Donzela. Uma donzela segurando aqui a cruz, segurando aqui um ramo de flores. Tem vários significados aqui sobre isso. Como também O aqui, detalhe desse pau-brasil aqui é lindo, aqui rapaz. também tem um jarro. Aqui, 8 jarros tampados ali, né? ó, um anjo lamentando a morte e uma acácia. Um A ramo gente de passa acácia. aqui diariamente e não percebe esses detalhes, né? Isso. Aqui outro anjo lamentando o falecido. Tem vários significados. Venâncio, eu já aqui. vim aqui muitas vezes, agora nunca tinha observado isso. Acho que foi essa limpeza que vocês fizeram. São 8 cemitérios, né? Natal tem 8 cemitérios públicos. Não é fácil manter isso em ordem, não. Viu? Parabéns, viu?
Que agora a gente está vendo essas coisas. Não precisa não. Graças ao apoio que a gente recebe, né? Parabéns aí a turma, vamos embora. Continuando o tour aqui no nosso Campo Santo do Alecrim, encontramos aqui o grande general João Varela. Esse cara foi o último comandante da Fortaleza dos Reis Magos. E tem um detalhe interessante, ele foi o último, já velhinho. E no começo de vida ele foi o quê, professor Cassimiro? O general João Fonseca da Varela, foi um dos maiores heróis daqui do Rio Grande do Norte. Ele é de Ceará-Mirim, com 15 anos de idade, ele pediu autorização do presidente da província para ir lutar na Guerra do Paraguai como voluntário da pátria. Espera aí, já imaginou o cara com 15 anos pedir autorização aos pais para ir lutar na Guerra do Paraguai, enquanto tinha muito negro correndo do alistamento? Esse cabo é um arretado. A gente precisa resgatar a memória de um cidadão desse. É verdade. Inclusive, o João Varela também foi comandante da Polícia Militar. Ele, quando lutou na Guerra do Paraguai, lutou as principais batalhas, altamente condecorado. Quando voltou com o posto de segundo-tenente, pediu baixa do Exército e foi para a chefatura da polícia, foi ser comandante da Polícia Militar. O que é que acontece com ele? Foi o último comandante do Forte Reis Magos, como Augusto falou. Em 1919, através de um ato do presidente Epitácio Pessoa, promoveu os oficiais que lutaram na Guerra do Paraguai ao posto de general de brigada. Um homem merecido. Merecido. Faleceu em 1931. Um detalhe, ele era um monarquista, depois acabou sendo uma pessoa republicana. Não, ele era republicano, aí voltou a ser monarquista, arrependeu, foi um dos arrependidos. E ele, tem várias fotos, inclusive no Instituto Histórico, ele ao lado de Dom Pedro II, ele reverenciava. Besteirinha. Mas vamos agora, outro herói potiguar que está ali, olha. Família Soares, professor Luiz Correia Soares de Araújo. Sabem quem foi? O homem do escoteiro, o homem do escoteirismo. Isso. O nosso Baden Powell. Isso, o nosso Baden Powell. Inclusive, o Luiz Soares, educador, um homem de grande envergadura moral, fundou vários colégios, inclusive doou aqui do Instituto Padre Miguelinho, foi doação dele, do terreno. Ah, era ali os escoteiros. Isso. É. Ele passou quase 54 anos da vida dele lá. Um homem de grande prestígio e serviu muito para a nossa sociedade potiguar. Parabéns. Dando um tour aqui, estamos ali, um belíssimo túmulo da família Aranha, que está meio derrubado, mas os Aranha vai dar uma guaribada nele aí, dar uma arrumada. Coisa linda, né? Isso. Muito bonito, é um dos mais belos que tem aqui no nosso cemitério. Tem outro aqui cemitério. também, a Irmandade dos Passos. Isso. Pode prestar atenção que a Irmandade dos Passos, a parede todinha pertence a eles. Inclusive aqui é uma capela da Irmandade dos Passos. Foi fundado aqui no Rio Grande do Norte em 1822. No seu centenário de 1922, doaram aquela parte da Catedral Velha, onde tem um Jesus, do Bom Jesus dos Passos, está lá. Tá lá, Foi deles também. Qual é o outro que tem aqui também? Fredão, nós vamos ali para o túmulo dos alemães. Os pioneiros da aviação alemã estão ali, a gente vai chegar lá. Fredão tá doido para falar com o Fredinho, mas a gente vai falar daqui a pouco. Pronto, aqui atrás tem outro. Vamos para cá, vamos dar outro passeio aqui, turma. Inclusive, Augusto, o pessoal, quando tem a parte de Semana Santa, tudo, eles auxiliam. Uma comunidade de leigo que tem um relevante serviço aqui na nossa sociedade potiguar. E a mais antiga irmandade daqui do Rio Grande do Norte é eles. Chegou muito antes que a maçonaria. Aqui, irmão, temos quem aqui? Aqui na frente, aqui nós temos aqui um belíssimo túmulo. Ei, Tá Augusto, arrumado o cemitério. Augusto. Esse aqui dessa coluna. O Coronel Leopoldo, pertencente à Guarda Nacional. Ali, cruz com brasão de armas. Deve ser alguém da infantaria, É. né? Aqui é tudo Paraguai, né? É que Guerra do Paraguai. Aqui, Coronel. Leopoldo Câmara, político, ele foi coronel da Guarda Nacional, que no seu túmulo está uma coisa muito interessante, que essa cruz Essa pombinha aí. é a mesma pedra de mármore, foi tão bem feita e tem um simbolismo muito grande. O simbolismo dela, É uma pedra única, é? isso, pedra única. O que é que ela simboliza? Representa a pureza, a paz das mulheres que morreram jovens, também representa o Espírito Santo, que é a luz da esperança da vida eterna. Pomba do Espírito Santo, né? Isso. A grinalda representa o triunfo da vida sobre a morte, tem todo o simbolismo. Isso aqui também é interessante. Esse aqui, ó, por mais que ele não tenha, já perdeu
A sua identificação, a coluna inacabada, mostra que morreu uma pessoa jovem, prematura. A vida foi cortada, Foi ceifada. cortada, isso. Já quando a coluna é completa, que chegou a atingir sua A plenitude. plenitude, né? Isso. Mas quem por aqui... Aqui, ó, tem outro aqui também, outro herói. A gente está aqui no lado mais antigo do cemitério. Quem será? Fredão, vai se chegando que o alemão está aqui. Ó, aqui outro túmulo bonito também. Aqui é do Romualdo Galvão. Rapaz, isso aqui merece registro. Romualdo Galvão. Isso. Ele foi prefeito de Mossoró e de Natal. Já imaginou? O cara ser prefeito de Mossoró e Natal, Isso. além de um grande comerciante, né? Isso. Inclusive, ele também foi abolicionista. E o seu túmulo, você pode prestar atenção que ele representa aqui, é representada pela a deusa da vitória. A vitória da vida sobre a morte. Uma cruz ao céu, sendo empunhada aos céus, e a parte de baixo apontando para o túmulo, além da Virgem Maria que está ali no cantinho. Lá, vamos aqui pegar Fredão e Léo. Vamos agora, meus amigos, ver um pouco da aviação. O começo da história da aviação. Léo, esse túmulo aqui é de 1931. Setembro de 31, né? Setembro de 31. 11 de Pra cá, setembro de Fredão. 31 foi quando ocorreu o desastre aéreo. Esse aqui, Fredão, quem seria? Seria o... Digo já, eu trouxe a colinha. Você trouxe? A gente tinha até Trouxe. foto, né? Tem. Seguinte. Isso daí foi o seguinte. Como aconteceu esse acidente, Fredão? Não, vamos começar. Por que tinha esses alemães aqui, né? Que o pessoal fala assim, esses alemães estavam aqui, era nazista, não sei o quê. Era linha aérea. Era uma linha aérea que estava aqui na década de 20. Eles vieram para cá na década de 20, montar uma linha aérea aqui. Por que eles tinham esses aviões aqui? Porque eles iam até o mar encontrar com um navio para pegar com o saco de correspondência que vinha da Era Europa. tudo correio aéreo, não era transporte passageiro ainda, Correio não. aéreo, era correio aéreo. Então eles tinham um avião que tinha um casco igual de barco, ficava aqui em Natal. Quando o navio estava chegando, acho que em Fernando de Noronha, Eles iam buscar. ou por ali no caminho, eles O saíam trajeto dele era Fernando Noronha, Natal. É porque esse barco não passava em Natal. Ah. O correio vinha da Europa num barco chamado Cap Arcona. O Cap Arcona foi destruído durante a guerra na Europa. Ele foi destruído durante a guerra por Só combate. recapitulando aqui, É. eu tenho... Segunda. O barco que trazia correspondência da Europa não ia entrar em Natal, porque era pouca correspondência. Ele Não tinha dificuldade. Aí o avião ia buscá-lo lá em Noronha. Isso, por ali. Aí um desses voos, os caras... Num desses voos eles foram sair daqui e deve ter dado algum defeito, ele não enxergou porque era de noite, sei lá, algum erro que deu lá, que ele bateu o avião numa barca que tinha no rio. Isso. Pegou fogo. E um pedaço do avião com a asa foi para frente, outro pedaço da fuselagem ficou para trás. O cara que estava lá em cima, Eram 4. o cara que estava lá em cima, Escapou. entre os dois motores, regulando o motor, ele foi jogado para frente com a asa e ele escapou. E o pessoal que estava no casco, que é tipo um barquinho, né? Esse daí morreu todo mundo. Interessante que nesse acidente tinha Max Tinha. Aqui. Weber. Esse daqui é Rudolf. Esse era o telegrafista? Esse era o... Não dá pra ler aqui não, mas esse é Rudolf. Até na cola Léo tá se enganchando. Não, porque a foto tá em má resolução. Mas Max, que é o que tá lá, Esse é era o diretor. pioneiro da aviação. Esse aí é um dos fundadores da Varig. era o diretor tecnológico. Era um dos diretores da empresa. Esse cara era fera. Aí o que tá do lado de Max lá é Franz, que era engenheiro, e esse é o Esse aqui é telegrafista. o grande telegrafista, né, Fredão? Isso, que era reconhecido lá. Ele não, até na época ele não era ninguém conhecido. O único conhecido era aquele que era o diretor da empresa Era o Max. mesmo, O né? Max, É. Max Christian. Ou seja, estão enterrados aqui no Campo Santo do Alecrim. Infelizmente, o túmulo tá meio assim. É porque tinha uma placa de bronze ali. Num Isso. programa que a gente fez, Aí teve um levaram. cara, que eu não vou falar quem foi, que mostrou pro mundo que tinha a placa. Mas nós entramos em contato com o consulado alemão aqui para ver se recupera. Né? Agora, Inclusive, a gente fez uma cotinha, deu R$2.000. O problema é que não tinha alguém para vir aqui todo dia arrumar, etc. e tal. E o próprio o em volta daqui do túmulo tá bem mais estragado do que tava, né? E os outros dois estão pior, porque levaram até a base. Levaram Uma das últimas vezes que a gente entrevistou o Peri, Isso. Lamartine, Aqui. Peri levantou duas coisas interessantes. Uma foi o fato do Max estar no voo, né, o diretor da empresa.
e outra a necessidade dele pousar de noite e decolar à noite. Eles não esperaram aquela velha teoria, por que os corpos ficaram aqui em Natal, né? Por que o barco do sindicato Condor foi buscar lá a correspondência e deixou os corpos boiando, foram ser encontrados 2 dias depois por pescadores natalenses. Né? Homem, diga logo o que foi que o Peri disse aí. Não, Peri levantar essa suspeita Sim, do mas por quê? que Concluiu o quê? concluir que essa documentação era muito mais importante do que os corpos. Agora, o que é que tinha nessa documentação em 31, né, que não era período de Mas guerra? Rita já estava, né? Também não tava. Não tinha tava. nada. Não tinha nada. Rita tinha assumiu nada. o poder em 33. 33, Não 33. tinha nada. Não, 31 já Moendo. estava fazendo bagunça na Alemanha. Né? Não tinha nada a ver com o Brasil. E outra coisa que ele falou também é a questão do voo noturno, da decolagem noturna, Por quê? que não era comum decolar. Era muito peito o cara pra decolar, né? É tanto que bater na barcaça. Quer ver o outro ali logo? Tá logo aqui o outro. Tá, é atrás da árvore ainda. Tá atrás da árvore. É ruim o acesso. Mas viu esse aqui, viu os outros dois. É igualzinho, né? É igual, são iguais. Pronto. Augusto, Irmão Casimiro. aqui na frente tá o Lorival Açucena. Sim, Lorival Assuncena. Ele Vamos tá- lá? vamos. É longe? Não, daqui pertinho. Dá pra ir andando Dá, ligado? dá. Então bora. Lorival, vai logo contando a história dele. Lorival Açucena foi... O nome dele não era Lorival, não. Não, era totalmente diferente. Na verdade, Lorival foi um apelido. Ele fez participou de uma peça. Ele era poeta, Era artista. Né? poeta, ele era um seresteiro, funcionário público. Era namorador. Muito. Homem! Será que é pra cortar? Ele tinha mais de 30 filhos. 32 filhos, inclusive casou 3 vezes. E reza a lenda que ele, pra ir à casa do amor de uma namorada dele, ele saía nada do Rio Potengi. Ia namorar na Ridinha, né? Onde é que tá o túmulo dele? O túmulo dele está aqui na frente. Inclusive, Lorival Açucena, a peça que ele fez, o nome era Capitão Lourival, o nome da Era um peça. francês, né? Era, o nome da peça era O Desertor Francês. Aí ele fez essa Cadê peça e ele? acabou sendo eternizado como Lourival Açucena. Inclusive é a rua ali no Tirol. Isso. Lorival Assuncena. Ele foi o primeiro poeta daqui do Rio Grande do Norte, dramaturgo. E tá aqui, Lorival Açuncena tá aqui o túmulo dele. Foi um homem muito respeitado, prezado também. Cadê o túmulo? Tá Já aqui. tô cansado. Participou da Guarda Nacional. Inclusive, ele chegou um momento dramático da vida dele, ele chegou a ser preso. Sim, houve um negócio de um desfalque, Foi. né? Pass- Acusaram ele, né? Isso, tá aqui, o túmulo Lorival Açuncena. Inclusive, Rapaz, libriano, ó. ele chegou inclusive, a ser preso, passou 2 meses preso na Fortaleza dos Reis Magos. Foi, depois foi inocentado, Foi inocentado. Aqui tem outro aqui, famoso. Né? Quem é? Esse aqui é do Major. Tá aqui, ó. Ele é um dos grandes heróis daqui do Rio Grande do Norte, da Polícia Militar, então Força Pública. Major Apolônio Augusto Sebra de Melo. Esse camarada, ele liderou o contingente daqui do Rio Grande do Norte, da Polícia Militar, que foi lutar na 32? em 25, na Coluna Prestes. Lutou contra a coluna Prestes? Foi. Quando, inclusive, foi saiu do Porto de Santos, Palmira Vanderlei recitou poema. Quando voltaram, foram exaltados tudo, e já na reserva, como no posto de major, quando arrebentou a Revolução Constitucionalista de 32... Quando São Paulo quis sair do Brasil. Ele, como idealista, e como teve também aquela situação que Getúlio dizia que queria separar e tal, ele foi um dos voluntários para lutar nessa guerra. unidade. Isso. Então participou de 2 guerras. Fora Djalma Maranhão foi, não achei o túmulo de Djalma aqui também. Não é isso? Fora que ele lutou contra o cangaço, fazia parte das volantes, e em 35, quando arrebentou a rebelião, ele também chegou a auxiliar. Até na intentona comunista ele Isso, é um homem guerreiro, merece todo o nosso apreço. verdade. Tá quantos minutos, Marinês? 5. Vamos dar uma parada agora aqui. Para onde é que a gente vai agora? Isso é da família Aranha, Fredão. Mas vamos descer agora para aqui. Vamos agora no segundo tempo, Marinês. Vamos visitar os judeus, o local dos americanos, A intentona comunista, Luiz Gonzaga. o soldado Luiz Gonzaga e os ingleses. Quem tem mais? Sim, aí temos ali Pedro João Velho, Câmara, Pedro Velho, Januário Cico. O americano Thomas Browne. o americano, o sargento americano, temos Ivete Sico, né? Isso. De Januário, vamos lá. Então vamos cortar pro segundo tempo aqui de nossa andança no aprazível, né? Ou seja,
onde está repouso de nossos entes queridos, e o cemitério tá arrumado, viu? Eu tô gostando. Meus amigos, voltamos com o segundo tempo do programa Conversando com Augusto Maranhão, fazendo um passeio sentimental aqui no cemitério do Alecrim. Com o irmão Cassimiro, o Léo que estava abrindo a boca com sono, Jair, Fredão, Paulo Sérgio, Fredinho. Estamos aqui no túmulo do soldado Luiz Gonzaga. É uma controvérsia muito grande sobre o heroísmo dele. A turma não considera, mas eu considero. Eu tenho uma medalha Luiz Gonzaga com muito orgulho, né? Dizem que era civil, e lutou contra os comunistas e foi morto, e foi alistado pós-morte. Isso é uma dúvida. Para a Polícia Militar, ele já era soldado. Isso. O Luiz Gonzaga, a gente pode prestar atenção que na intentona comunista, ele no quartel, quando foi defendido, o quartel da Salgadeira, foi defendido por 49 policiais contra o levante. 19 horas de tiroteio, na hora que acabou a munição, tiveram que fugir. Os 3 flancos foi lá, a cadeia pública, que era em Petrópolis, e a esquadrão de cavalaria. Fugiram. Numa troca de tiro, ele faleceu. O que é que acontece? A gente vai percebendo aqui que a beleza do seu túmulo aqui é uma coluna inacabada, com a bandeira do Brasil colocada em cima, representando o luto, bem como a precocidade da sua morte. Quanto ao que Augusto está falando, normalmente eu digo isso para as discussões cessarem, é o seguinte: há uma desconstrução natural dos nossos heróis. Isso é verdade, infelizmente. Pronto, se ele viesse passando na rua, morresse um bala perdida, então pronto, realmente era um herói forjado, coisa que não foi. Ele lutou. Ele lutou. Meteu bala nos caras. Inclusive, vários civis também participaram e ajudaram a polícia. Então, naturalmente, ele é incorporado à instituição. Orgulhosamente. Orgulhosamente. Agora, já a instituição falou que ele era um conscrito. Conscrito é um recruta. Um recruta. Porém, eu acredito mais na questão que ele, naturalmente, ele foi incorporado. Na luta. Na luta. Ele, 5 civis. Nossa reverência ao soldado Luiz Gonzaga. Essa questão aí, eu acho, inclusive, interessante, tá certo, valorizar, porque ele teve uma participação efetiva. Ele não foi aquele cara... Claro. Que não, ele efetivamente participou, lutando. morreu lutando. né, deu o seu sangue pela luta, né, pela causa, Isso. e chegou a óbito, né, chegou a morrer. Justamente isso. Por isso é que eu acho que tem que ser valorizado, porque Claro. é um herói que jamais poderá ser esquecido pela Polícia Militar. Claro. A Polícia Militar tem que honrá-lo, tá certo, eternamente. Muito bem, Jair. Muito É bem. verdade. Inclusive, na década de 70, houve o traslado do seu corpo para o mausoléu do quartel do Comando Geral. Tá lá. Isso. Vamos agora. Lá na frente, vamos andando, a gente Vamos fala. andando. Lá na vamos frente andando. fica O Marinês já está cansado fica ali. o túmulo do Cônego Monte. Sim, o Cônego Monte, o cara mais inteligente do Brasil. Aqui do É Rio, isso? é um dos maiores gênios daqui do Rio Grande do Norte. Ele é autodidata, falava 9 idiomas, nunca frequentou uma faculdade, Nunca saiu de Natal. Nunca saiu de Natal. Inclusive, ele era apaixonado por física e psiquiatria. Ele chegou até mesmo a contestar a teoria da relatividade de Albert Einstein. Peraí, não exagere não. Foi. É verdade isso. É verdade. Falava 9 idiomas, inclusive Albert Einstein fez uns ajustes e viu que ele realmente estava certo. E vamos agora, Fredão, vem cá. O cemitério dos Dos judeus, né? judeus, o cemitério israelita. Vamos entrar aqui. Vamos. Aqui tem uma entrada, Augusto. Aqui era também, na Segunda Guerra, os americanos ficaram por aqui, não foi, Léo? Do lado da igreja. Do lado da igreja, Do lado né? direito lá. Aqui, turma, aqui tá bonito. Vamos ficar aqui, não vamos entrar não, vamos ficar aqui. Aqui eu vou ter aqui uma pelo observação. tempo aqui, Augusto, esse aqui já existia na época da guerra. Na época da Pelas datas. É, porque esse é 38, É, né? 38. Então, e o interessante é que os americanos também cercaram. Cercaram, O né? deles também era cercado, devia ter uma divisão. Aqui é o Campo Santo dos judeus. E aparentemente os americanos eram distante de onde estava o pessoal nativo de Natal mesmo. Porque eles ficavam atrás da igreja, né? Ao lado e atrás. Os americanos Augusto, ali, né? Isso. Uma observação, ó. Vem aí, diga aí, Aquele irmão. túmulo onde tem aquela senhora, aqui foi doado por Gentil Ferreira, então Rosinha Palatinic, Isso, esposa de um Palatinic. isso.
tiveram sua participação muito grande na indústria, inclusive os comerciantes, inclusive eles foram os primeiros a fazerem ou criaram um orfanato aqui em Natal, foram eles. Foi. Aqui, Morreu jovem, né? Morreu jovem, tá aqui a saudosa, Bonita a foto ali, viu? é verdade. É a vida, né? A vida tem dessas coisas. Mas vamos agora aqui, Fredão. Januário Cico. O Januário Cico tem várias histórias. Histórias comoventes. A filha única dele, acho que era Ivete. Isso, Isaura é a esposa, né? Faleceu, nova, noiva, né? Foi uma desilusão em Januário e sua esposa, que o túmulo dela, ele trouxe móveis, piano. Vestido de noiva, tudo pra cá. Ele teve uma vida, foi uma morte trágica. Inclusive essa estátua aqui, ela fala que foi italiano, ela fala sobre a mãe pranteando aqui a filha. Inclusive 8 meses depois, Ela falece, né? ela falece de desgosto. Tinha até um piano aqui embaixo que, salvo engano, ela chegava a vir e tocar. Ali é a foto da jovem e da mãe aqui. Isso, pranteando a jovem. E sendo... Isso foi uma tragédia aqui em Natal. Fredão, na Segunda Guerra tem um fato interessante aqui no túmulo de Ivete. Eu acho que é Pedro Velho, viu? O quê? O pessoal fala nesse, mas eu acho que é aquele lá. Mas aqui a vista é muito melhor. Do que ver o porco todinho. Tem ali. Aqui ou lá? Eu vi a história aqui. Pela primeira vez, vou concordar com. É? Eu acho que era lá. Ele subia no túmulo de Pedro Velho, era? Então vamos Mas lá. conta a história para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Na Segunda Guerra, a espionagem alemã vinha aqui observar os navios no porto e passava o rádio, dizendo, ó, chegou o cargueiro tal, o cruzador tal, há muita movimentação. E pessoas começaram a observar que toda noite vinha a inteligência americana veio e deu um fraga no cara, né? Junto com o porque exército brasileiro. aqui também eles observavam os aviões que iam na direção da África. Então o cara também falava, tantos quadrimotores, tantos bimotores, não era só movimento de água, era movimento no ar. Porque eles passavam de Parnamirim para cá e viravam para a África. Então, quer dizer, quando via avião passando para lá, em geral era à noite, eles contavam os aviões e falavam, tanto os aviões trimotores, quadrimotores, bimotores, no caso era bimotor ou quadrimotor, não tinha trimotor. E conta um americano, que ele deu um depoimento, que está num site aí na internet, que ele foi convidado pelos amigos dele a pegar uns espiões. Ele não quis ir, no dia seguinte que ele ficou sabendo que foi aqui no cemitério, pegaram os caras, estavam em cima do túmulo, que pelo que ele falou era esse Era de Pedro Velho lá, vamos lá. É. Vamos lá, turma. E eles estavam em cima com o rádio contando, os aviões estavam E passando. um detalhe E como é que novo- eles pegaram? Como é que eles pegaram os caras? Vamos mandar no Fredão para chegar Como mais é que eles perto. pegaram? Como é que eles descobriram que estava aqui? Como foi, Porque Fredão? aqui estava escuro, né? Como é que eles descobriram? Porque eles faziam triangulação de rádio. Então, vamos supor, tem um cara com rádio lá em Tem Macaíba. uma energia saindo lá. Aí ele sabe frequência. tantos graus naquela direção que está vindo a emissão. O outro está em, sei lá, Pedro Velho, tantos graus. O outro está no mar, tantos graus. Aí eles jogam tudo no mapa e sai o ponto exato da onde que está saindo a transmissão e descobriram que era aqui do cemitério. E o fato novo é que isso sempre foi achismo e tem um depoimento dele. A história é comprovada. Mas tem documento agora. Tem documento Naquela agora nossa pesquisa recente, aquele documento que a gente achou, tem relato sobre... da polícia, da MP, né? É. Fazendo várias batidas em Natal. E ele cita o cemitério, Cemitério do do Alecrim, Alecrim. e também o que tocou fogo lá nos tanques de combustível, que prenderam o natalense, mas depois soltaram por falta de prova. Chiclala? Não, é outro caso. O Chiclara também, ele fala o Chiclara. O irmão de Chiclala tá ali, o nosso amigo Gemésio. Engraçado que ele fala que o Chiclara tinha relação com os agentes da Gestapo. E tá no documento, tá lá, Gestapo. É mesmo? Não, é porque o Chiclara ele ajudava o pessoal da imigração. É muito difícil, É né? desenrolado. Mas vamos aqui agora, nosso querido, nosso primo Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão. O homem da República no Rio Grande do Norte. Fredão, acha que era daqui de cima que os caras faziam essa... Pra vista aqui é melhor, a igreja atrapalha ali. você tá certo. Pelo que eu lembro que ele escreveu, ele falou, acho que ele falou Pedro Velho. Ele falou, o túmulo de um antigo político. Então é aqui. É esse isso daqui, aqui. é. Fredão tem razão. E E, Pedro inclusive Velho? nas fotos da época da guerra, isso aqui é muito escuro. Ou era pintado de preto, ou era pintado de marrom. Isso aqui era bem escuro nas fotos da guerra. Não era assim claro. Na foto que tem os americanos aqui, né? Aqui é bem escuro. Você vê que é um blocão preto quando você vê de longe na foto. Como se fosse aquele ali, preto de mármore, né? Então, aí? quer dizer, isso aqui devem ter repintado de outras cores, né? Pedro Velho. Pedro Velho,
o homem que proclamou a República no Rio Grande do Norte. O seu jazigo perpétuo, o seu mausoléu, está aqui em formato romano, há colunas, degraus, simbolizando a sua vida, a sua passagem à eternidade inacabada, bem como conta um pouco sobre sua história aqui. Tá ali, né? Tá ali. Outro túmulo aqui também interessante aqui, ó, em forma piramidal. Ele tem o salmo aqui em São João, ele representa... Da maçonaria? Algum maçom? Provavelmente. Provavelmente. Inclusive tem um triângulo, que significa a trindade, tem o significado também da eternidade e tem alguns salmos. Ali na frente, não sei se dá para pegar ali pertinho, já tem um cordeirinho, provavelmente representa a morte de uma criança, o Cordeiro de Deus. Falando em criança... Vamos entrar agora numa coisa horrível. Um anjinho de 2 anos e 11 meses que foi envenenado pelas babá. Uma coisa horrível. Vamos nos reverenciar essa... Pronto. Aqui foi Até pouco tempo tinha um retrato dele aqui. Isso. Aqui foi um crime que chocou o Rio Grande do Norte, chocou Natal, na década de 40. José Lima Reis, o nome do bebezinho, tinha 3 anos de idade. Ele foi envenenado por suas babás. Inclusive, aqui nos dizeres... Ele cita o nome dela. Ele cita o nome dela, tá que a aqui, gente não ó. vai citar. Não merece essa... Nem citar um negócio Não merece desse. nem ser citada ela. Até o Sabiá tá cantando aí em homenagem ao anjinho. A família desgostosa acabou saindo aqui de comerciantes, acabou saindo aqui de Natal. Ele, como eu disse aqui, tem a placa. Ele o diz nome aqui dele, assim: morto envenenado pelas perversas criminosas tais e tais. Isso. Esse É uma pena, viu, esse rapaz? túmulo, inclusive, como teve um clamor muito grande, ele há pouco tempo atrás, várias pessoas quando vinham aqui, deixavam um carrinho, confeito para essa criança. O túmulo, percebe aqui que é um formato de obelisco, né? Uma forma simples de exaltação, de reverenciá-lo. Você sabe o que aconteceu com essas pessoas que fizeram isso? Foram presas? Fugiram? Foram presas, provavelmente. Agora o destino... Na década de Pesquisar, 40, viu? na década de Vamos 40 a pesquisar, estrada acho que era na pequena. República deve ter. Vamos agora, Léo, Americanos? vamos aqui logo da maçonaria. Eu consigo uma escada pra gente subir ali e ver a vista. Dá, vai conseguir? Fred vai subir? Eu pedi ali. Vamos Você pegar vai a estrada, subir? Vamos pegar, vamos subir para fazer. Aqui o túmulo de nossa ordem, não é isso, irmão? O obelisco, como eu falei aqui, do bebezinho, é cultura egípcia, uma forma de enaltecer o falecido. Aqui temos outro também muito bonito aqui, ó. Do Severino Bila. Severino Bila. Na intentona comunista tomaram os carros dele, todinho, rapaz. Ele era concessionário. Aí levaram tudo, né? Tem aquela casa bonita ali, perto da igreja Santa Terezinha. Isso. O edifício Bila. O edifício era Bila na dele? Ribeira. É. Inclusive tem outro dele também ali na frente, que tem o efígie dele e da esposa dele, aquele preto lá atrás, roubaram tudo. Puxa vida. Aqui tem Nosso Senhor aqui. Vamos logo aqui, na nossa ordem aqui. Aqui Maçonaria do Rio Grande do Norte. Pronto, esse jazigo da maçonaria, ele foi feito em 1974 para abrigar os irmãos e há todo um simbolismo maçônico nele. Há 12 gavetas, escadas e vários simbolismos. Sargento americano, Fredão. Bora, Paulo Sérgio. Tem alguém aqui, Paulo Sérgio? Não. Quer fazer alguma reverência aqui, alguém? Augusto, quem está Tô por com aqui uma sede também, que danada, nós não viu? achamos o túmulo, foi Henrique Caxiciano. Rapaz, e a viúva Machado ali? Isso, Viúva Machado e seu Manuel Machado. É um homem mais poderoso economicamente do Rio Grande do Norte, no início do século XX. Está num túmulo bem simplesinho ali, né? Isso, da esposa também. Até na prudência nossa também, nenhum dos dois túmulos, que Não vamos mostrar, não tem nem o nome dela. Provavelmente repercussão negativa da maldade Daquela maldade que fizeram contra a com nossa ela. querida Dona Amélia Duarte. Isso. Lá na frente também está o túmulo de Calazans Pinheiro, educador religioso. A de Café Filho também está lá, da família, né? É. Que não tem o nome O pai dele. de Café Filho está lá. Isso. Então você, no dia 2, ao visitar seu ente querido, visite também outras. Dê um tour aqui que tem muita coisa para a gente ver, contando a história do Rio Grande do Norte. Claro, além de contar, tem pessoas que ajudaram a forjar, a desenvolver nosso estado.
figuras anônimas e pessoas da sociedade, pessoas conhecidas que ajudaram na sociedade, tanto do Rio Grande do Norte como o Brasil, como também aqui em Natal. Isso. Aqui nós fazemos até um apelo para as famílias dar uma melhorada nos túmulos, Venham visitar seus entes queridos. instituições também. Lá na frente, por exemplo, nós não fomos lá, um dia desse caiu o túmulo do capitão João Nepomucemo. Um minuto. Eu queria fazer um registro aqui com relação, tá certo, ao cuidado que a maçonaria tem e que eu acho que muitos deveriam ter esse mesmo zelo, tá certo? Tá um túmulo lindíssimo, entendeu? Muito bem cuidado, e eu acho que é isso que deveria acontecer, não só com da maçonaria, porque esse serve como exemplo para os demais. Perfeito. Você vai ver aqui um do americano agora. Isso. Achou aí, Léo? A famosa arte tumular. Inclusive várias cidades. E é um turismo. As pessoas vêm visitar. Eu fui de ver Eva Peronos aí. Léo! Mas, rapaz, a gente dá uma cadeia nele. Achou? Tá aí o do americano? Vamos lá, turma. Vamos entrar por aqui. Esse foi o túmulo brasileiro, né? Aí depois da guerra... Vê a lápide americana, né? É. Diga aí, Fredão, quem Sargento. Sargento Thomas N. Browning. é? Ohio. Cincinnati, Ohio. Aí o cara deve ter querido escrever aqui, ó. O SNA, North America, escreveu o SHA. Aí ficou o nome daquela cônsul, Usha. Era o SN. O SNA. 25, Leva uma cadeia, não sabe por quê. 25 de junho de 1921. Ele nasceu. Aí morreu em Natal, em 18 de julho de 43, a serviço da pátria. Isso que tu tá fazendo aí, não. Ele tá, Me acocorar assim. ele tá se escorando no túmulo aqui. Meus amigos, aqui tem uma história fantástica desse sargento americano. É o único americano que está aqui. O resto, eles levaram numa chamada Operação Papa Defunto, que é a Operação Glória, o nome Isso. oficial. E jocosamente chamavam Operação Papa Defunto. O pessoal leva Esse é o na... brasileiro para escolher. Aquilo que eu falei, tá vendo um cercadinho diferente aí, ó? O muro. Era cercado, né? Aparentemente os americanos ficavam nesse setor aqui e era todo cercado, né? Não tinha nada, Léo. Não, naquela foto que tem os caixões, você vê cercado. Mas era tudo vazio. Guarde esse detalhe. Fred tem que teimar comigo. Não, Ele não, concorda eu não comigo. sei como vocês são irmãos, que Fred sempre trema. Não, O Fred? a gente conversa antes, as coisas combinam, aí quando chega na hora ele discorda. Discorda pra Agora, quem foi esse sargento? Por que ele tá aqui, Fredão? Dizem que foi uma namorada, foi o quê? No que está escrito, quem escreveu foi o Protásio, né? Protásio de Melo. O Protásio, ele, como é que se diz? Você pega uma Era carta. um dele. Não, você pega uma carta e ele reproduziu a carta Da noiva. do pai dele, do Browning, para o governador na época, certo? E com a embaixada americana. Dizendo o que essa carta? Que ele ficasse aqui? Ficasse aqui pelos amigos que ele fez, pelas amizades, pelo acolhimento da cidade. Não essa lápide pro Museu da Rampa, não? Eu já pensei nisso. Porque o túmulo dele tá aqui, O túmulo a tá lápide aqui. não- A lápide veio depois. Essa lápide vem depois da guerra, né? Também que leva a lápide pra lá, rapaz. Inclusive essa Mas o Museu lápide... da Rampa, qual é o Museu da O Rampa? Museu do Memorial do Aviador, cara, Qual? vai sair agora. Quem? Diga uma coisa, e aquela história que ele pegou uma doença venérea e morreu de doença venérea? Que Não, que não era muito heróico. Ele ficar lá no cemitério de Arno. Justamente a causa da morte dele foi sífilis, provavelmente. Homem. E existe uma teoria que a família, por ser muito religiosa, aquele pessoal fervoroso, achou melhor manter o corpo aqui. Mas existem as cartas, né? Eu acredito mais nessa teoria do acolhimento da cidade. Vamos ver aqui o professor. E você, Fredão? Ele vai discordar. Fredão. Não, a gente não sabe. A gente sabe da história que ele deixou a viúva, né? A noiva viúva, Quem é né? essa noiva? Hein? Vamos localizar essa Tinha noiva uns aí? velhinhos que sabia quem que era, mas eles não quiseram falar. Entendeu? Porque ela deve ter casado com outro depois. Vamos pra cá. Então a lápide americana. Você ia falar alguma coisa desse túmulo? Não. Não, Eu só eu tava tenho, mostrando. Eu tenho para falar dessa lápide, por que dá para retirar ela? Porque ela chegou depois. E outra coisa, houve uma grande divergência porque o governo brasileiro se propôs a fazer essa lápide para ele, né? E não foi feita. Não, a gente vai falar com a turma aqui. Não, vamos fazer a coisa correta. Oficial, né? peticionar, né? levar para o Museu do Aviador. Porque o original é esse aqui, esse tá aqui. Aqui é um pós-guerra. Isso aqui é pós-guerra. Então vamos lá. Vamos pro... Raf. Rapaz, tem... A Liga Cascudo. Operária. Tá aqui pertinho, Augusto. Vamos para o Cascudo. Estamos agora no nosso maior professor, o nosso folclorista Luiz da Câmara Cascudo, que repousa aqui. Homem que
o Rio Grande do Norte, o Brasil ainda vai redescobrir Cascudo, viu? Deixou tudo aqui pra gente. Se não fosse Cascudo registrando, tinha se perdido um bocado de coisa. É verdade. Cascudo deixou um legado muito grande. Inclusive, ele é filho do tenente Justino, Francisco Justino de Oliveira Cascudo, também pertenceu à Polícia Militar, lutou nos combates contra o cangaço. E aqui a gente vai percebendo aqui várias coisas. A pena, que ele gosta, simboliza a sua escrita, o livro, Homem da Leitura, e deixou um belíssimo túmulo aqui para a posteridade. Aqui tem vários de seus familiares. A nossa querida amiga Ana Maria, o esposo de Ana Maria, Dália Freire Cascudo. Dona Dália. Está aqui a nossa reverência ao nosso grande Câmara Cascudo. Isso. Vamos mandar mais, né? Nós temos aqui também o grande homem de São Romão, de Fernando Pedrosa, né? Fabrício Gomes Pedrosa, lá da Fazenda São Joaquim, intrépido aviador, filho do fundador do Aeroclube, que está logo ali. Temos do piloto Pereiratim, que a gente pode encerrar com o piloto Pereiratim. Vamos descer para os ingleses, para os britânicos, né? Isso. Aqui são os escoteiros, ó. Sim, o túmulo dos escoteiros. A Flor de Lis representa os escoteiros do Alecrim, o mesmo fundado ó, mal conservado, dá para ver até um caixão ali. Dá para ver caixão, restos mortais. Alguns escoteiros passaram por aqui, o mesmo fundado pelo professor Luiz Soares. Mais um legado dele. Está com cara que foi violado isso aí, o pessoal querendo roubar alguma coisa. Pode ter sido uma Não medalha. conseguiram porque tem a chapa Nós de ar. vamos agora, Fredão, que a gente até vai fazer uma expedição no dia 3 a Cuó. Um avião americano, mas a serviço da Inglaterra, era um Dakota que chama C-47. Vinha, uns dizem que vinha dos Estados Unidos, outros dizem que vinha de Nassau, que era a base da RAF. Ele ia. Vinha de lá e ia para Birmânia, segundo o coronel Rômulo, ou Europa. E ele caiu em Açu. Os 3 morreram. 3 meninos, rapaz. 21, 22, 23 anos. Estão repousando aqui no nosso Campo Santo do Alecrim. Vamos lá, turma? Agora, no túmulo dos britânicos. Por quê? Um era galês, um australiano e um inglês. Então aqui, 3 meninos, 21, 22, 23 anos. É isso, Fredão? Morreram, né? Fred queria contar essa. Não, ele tá louco para fazer. Não, mas vamos para a história, Vamos né? para a história. 2 minutos. Esse avião, ele vinha de Belém para Natal, né? Era um avião de transporte, estava recém-entregue da fábrica e ia para o fronte combater. Só que no caminho, por algum motivo, eles caíram próximo a Açu, na Serra do Cuó, né? Entre Ipanguaçu, ali, Afonso Bezerra, as pessoas conhecem a região ali, conhecem essa serra. Não é uma serra grande, né? Mas fala-se... É um cabeço, eles chamam cabeço. É um cabeço, é. Fala-se mau tempo no dia, né? E eu estava pesquisando recentemente, os ingleses sabem do acidente, sabem onde ocorreu, e só diz isso, as condições eram essas, mau tempo, mas não tem falha mecânica, não tem condição de dizer nada, porque caiu, né, Fred? E como o Fred morreu... Motor. Então, Deu problema no motor. A Cruzex, Deu problema no motor. os ingleses da RAF venham aqui, vem no Alecrim e vamos também lá na Serra do Cuó com ele, viu, Léo? certo, Deu problema fechado. no motor. Problema no motor. Fechado. Eles falaram naquela época, aquele velhinho que você entrevistou. Foi. Seu Manuel. Seu Manel. Ele foi, não falou viu que o motor pegou fogo? pegando fogo. O motor pegou... acontecia direto isso. Direto, né, Fredão? Caiu, acho que nos Estados Unidos em acidente, coisa e tal, caíram acho que uns 4 mil, 7 mil aviões durante o período da guerra. Avião cai, tem jeito. E vocês quem vai em Cuó, porque lá em Cuó tem um cruzeiro. Tem um cruzeiro em né? homenagem. Em homenagem. Vamos agora passar no de João Câmara e vamos do Pereira Tim, o grande piloto homenageado lá em Parnamirim. Vamos lá, turma? Agora visitando o túmulo do nosso querido João Severiano da Câmara, nosso querido João Câmara. Industrial, o homem do algodão, o homem de indústria. Está aqui com a simbologia que representa o quê, professor Cassimiro? Pronto, o comerciante, político. Aqui é o deus Hermes, na mitologia grega. Ele também representa o comércio. Aqui ele está sentado aqui num fardo de sisal. As 2 colunas representam o poder do homem para se reinventar de uma certa forma, bem como se você olhar aqui, todas as 2 estão acabadas. Mostra que ele atingiu sua plenitude. Muito bem colocado, viu, professor Cassimiro? É isso. Registramos aqui que não podia deixar de ser, como o programa está acabando, tem que ser rápido. Vamos agora ao piloto
Pereiratim e vamos a um casal que vocês nunca viram isso na vida. Vamos ver. É surpresa. É surpresa, vamos ali. Corta, turma. Meus amigos, o programa acabando, mas não podia deixar de passar aqui. Você, quando está em Parnamirim, vê a Rua Piloto Pereiratim, ele aqui. José Pereiratim. Tem aqui o registro do seu acidente. O avião caiu em Pedra Preta e Lages, que é a queda do avião que pilotava. Saudade dos seus entes queridos. O acidente foi em 47, 22 de fevereiro, não, deve estar meio assim, eu estou meio cego também, 14 de dezembro de 47. Nós vamos fazer essa expedição, viu, Léo? Vamos procurar esse local. Não, como o menino aqui é Casimiro, não é isso? Isso. Casimiro falou, o interessante é o registro que deixaram na placa, né? Porque a gente tem ali o Capitão César, que dá o nome ao hangar. A gente tem o França, Tenente França, que a gente não sabe o que aconteceu. Tem que pesquisar, tem que pedir lá, tem que acessar a lei de informação praticamente, né, Augusto? E assim, tudo isso é válido, né? Porque me deixar a memória. Da Força Aérea aqui. Tem um sabre, falar com o nosso brigadeiro lá para dar um trato aqui, né, Léo? O Glade alado. O alado, né? Glade alado. Até hoje é o símbolo da Força Aérea, né? Força Aérea. O brasão. Meus amigos, o programa está chegando ao fim, mas antes vamos para um fato bem curioso ali, né? Um casal que vocês vão ficar interessantes. Corta aí, turma. Encerrando o nosso programa. Mas antes tem uma observação aqui do professor Casimiro. É o seguinte, nós fazemos aqui um apelo às famílias, instituições e toda a sociedade para não deixar cair esse patrimônio histórico nosso, da nossa cidade. Como eu falei, várias personalidades estão aqui. Inclusive, há poucos meses atrás, um dos túmulos, que era um túmulo muito bonito, do capitão, na época do Império, da Guarda Nacional, João Nepomucemo, caiu. Nós pedimos à diretoria do cemitério para guardarem as placas. Então, serve até um alerta para todas as autoridades e familiares para preservarem e deixarem o legado. Muito bem, professor. E agora que o cemitério está tão bom de se andar, de ver, de registrar, de reverenciar os seus entes queridos. Mas finalizando, nós temos um fato histórico aqui bem interessante. Aqui o senhor Teodorico, que casou com a senhora Teodorica, que são nomes difíceis, e os dois amaram, casaram, tiveram filhos. É um fato interessante, né? Um Teodorico casar com a Teodorica. Nossa reverência a esse casal. E o amor, e o túmulo está tão bem conservado, né? Pois é isso. Os dois eram de Macaíba. De Macaíba, era? Prima Sim, de agradecer aqui ao professor Anderson Tavares de Lira, Isso. que deu uma força tremenda, não está presente por motivos profissionais, né? Deu uma força muito grande, inclusive nós trocamos muitas figurinhas, eu, ele e Augusto, sobre essa matéria de hoje. Então, um grande abraço, meu amigo e meu irmão. Agradecer a equipe da TV Assembleia, Cristiano, Gonzaga, Tássio e ela, a nossa querida Marinês. Daniel, Léo, Jair, Fredinho, professor Casimiro, Fredão, Paulo Sérgio, que está ali escondido. E principalmente a você, telespectador. Obrigado pela audiência. Programa Conversando com Augusto Maranhão, reverenciando o cemitério do Alecrim.